Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal vai definir amanhã se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas vão se tornar réus por suposta tentativa de golpe de Estado. A análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República começou hoje na primeira turma da Corte. O acesso ao STF foi limitado com um forte esquema de segurança. Segundo a denúncia da PGR, Bolsonaro e outros 7 denunciados organizaram uma trama golpista que resultou nos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu à sessão de julgamento. Os advogados de defesa dos denunciados apresentaram os argumentos contra a denúncia. Você vai ver todos os detalhes do julgamento ao longo desta edição. 7 suspeitos foram presos por envolvimento em sequestros relâmpagos em São Paulo e na região metropolitana. Segundo a Delegacia Antissequestro, os criminosos abordavam as vítimas em bairros de alto padrão e elas eram levadas para cativeiros, onde eram obrigadas a fazer transferências bancárias. Ainda era madrugada quando os policiais saíram para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. A operação teve apoio de helicópteros da Polícia Civil que acompanharam toda a ação e ajudaram a localizar os suspeitos. Durante a operação, os agentes seguiram para endereços na capital e nas cidades de Cotia, Itapevi, Taboão da Serra e Osasco, na região metropolitana. 7 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos. Um dos casos, na zona oeste de São Paulo, em novembro do ano passado, foi registrado por uma câmera de segurança. 3 homens armados abordaram um advogado quando entrava no carro na porta de casa. Foi a partir desta ocorrência que começou a investigação. Se tratou de um crime de extorsão mediante sequestro, que causa mais comoção ainda, porque o criminoso liga para a família exigindo um preço, um valor como resgate. E a divisão de sequestro atua junto com a família, acolhendo essa família, que naquele momento está desesperada. Finalmente, hoje toda a quadrilha foi dizimada, todos foram presos. Então esse é o resultado para aqueles que vão se aventurar cometendo crimes dessa natureza. Segundo as investigações, a quadrilha agia em bairros de alto padrão da capital paulista. As vítimas, escolhidas aleatoriamente na rua, eram levadas para um cativeiro e obrigadas a fazer transferências bancárias para os criminosos. Esses criminosos, eles costumavam sair da região deles, se reunir e ir para bairros nobres. Sequestravam vítimas, fazendo movimentações financeiras nos celulares dessas vítimas, ou ainda mantendo essas vítimas em cativeiro e, nesse caso do advogado, ligando para a família. No primeiro dia do julgamento da suposta tentativa de golpe, ex-presidente Bolsonaro senta na primeira fila. Ministros negam pedido para anular delação de Mauro Cid. E a sessão no Supremo continua amanhã. No Japão, depois de se encontrar com o imperador, presidente Lula se reúne com empresários. Estados Unidos anunciam primeiro acordo de cessar-fogo na guerra da Rússia com a Ucrânia. Jogador do Bragantino que quase teve morte cerebral deixa a UTI 3 semanas depois do acidente. Corinthians e Palmeiras montam esquema especial para trazer jogadores que estavam fora do país para a grande final do Paulistão. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Criminosos criaram perfis falsos num aplicativo de encontro para pessoas de alto poder aquisitivo e começaram a extorquir dinheiro das vítimas. Uma das pessoas enganadas perdeu R$1.800.000. Os crimes eram praticados de dentro de presídios. 40 policiais fizeram uma varredura num presídio no sul do país. A suspeita é que os detentos estavam envolvidos em golpes milionários, aplicados em médicos e empresários paulistas. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A investigação começou depois de 3 vítimas procurarem a polícia. Os
Os criminosos criaram perfis falsos num aplicativo de namoro para pessoas de alto poder aquisitivo. Depois de pagar R$5 mil pela inscrição na plataforma, os criminosos demonstravam interesse em manter um relacionamento. Ao conquistar a confiança da pessoa, pediam fotos íntimas. A partir desse momento que os criminosos tinham essas fotos, eles passavam a fazer extorsão com as vítimas, exigindo que eles mandassem várias quantias em valores para que essas fotos não fossem divulgadas. O que as vítimas não suspeitavam é que as exigências eram feitas por presidiários. Ao longo de 6 meses de investigação, os policiais rastrearam as linhas telefônicas e o destino do dinheiro. 24 pessoas se tornaram alvo do grupo criminoso. 3 delas fizeram transferências de altas quantias, um prejuízo calculado em mais de R$3 milhões. É necessário tomar cuidado com quem você vai conversar na internet, né? Tem situações aí que aparece ser uma pessoa que está interessada no relacionamento, mas na verdade são criminosos. Foram encontrados 3 celulares, dinheiro, porções de maconha e cocaína. 4 detentos que já tinham sido presos no passado pelo mesmo tipo de crime podem ser condenados mais uma vez por extorsão. Um influenciador digital é investigado pela polícia por publicar vídeos supostamente dando bebida alcoólica ao filho de 10 anos em Goiás. Como se sabe, oferecer bebida alcoólica a menor de idade é crime. No vídeo publicado numa rede social, o barbeiro e influenciador digital Acácio Pereira aparece dirigindo com o filho no banco do passageiro. Tomando uma cerveja aqui com o pai dele. Tem quantos anos, bebê? 10. Hã? Seu pai bebeu com 7, então tem 10? Já passou da hora, viu? Repare que o menino segura um copo, que aparentemente está com cerveja. Toma, meu amigo, segura seu vinho aí, que o vinho é seu, viu? Cerveja aqui é minha. Já em casa, o pai brinda com o filho, que bebe o que parece ser uma taça de vinho. As imagens teriam sido gravadas no domingo e logo chegaram ao conhecimento da polícia. Viaturas foram até a casa do pai, em Goiânia, mas ele não foi encontrado. Segundo a mãe da criança, a guarda do menino é compartilhada e ele passa os finais de semana com o pai. O advogado do influenciador digital disse que ele vai se apresentar para prestar esclarecimentos e que tudo não passou de uma brincadeira. Eles colocaram um refrigerante dentro da garrafa e serviram ele ali no momento de brincadeira, como se fosse uma bebida alcoólica, mas não era um refrigerante. De acordo com a polícia, o pai do menino deve ser indiciado pelos crimes de submeter criança à situação de constrangimento e entregar bebida a menor de idade, que juntos podem resultar em até 6 anos de prisão. O Conselho Tutelar já foi aí acionado para que até mesmo ele possa ser afastado aí do poder familiar, ou seja, da convivência com essa criança. 8 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos no Rio de Janeiro. A ação seria em represália à ocupação da Polícia Militar a uma comunidade. Os ônibus foram tomados em 2 pontos da Zona Norte. Os passageiros tiveram que descer às pressas. Meu Deus, sai daí, gente! Os motoristas foram obrigados a atravessar os veículos na pista. O cara apareceu de moto do meu lado, mandando eu virar o carro também no meio da rua. E aí ele pegou e falou assim, agora me dá a chave. E pegou e foi embora, de moto. De acordo com a Polícia Militar, a ordem de parar o trânsito partiu de traficantes do Morro do São João. A ação seria uma represália à ocupação policial que ocorre na comunidade desde janeiro para conter a disputa entre facções rivais na região. Reboques foram acionados para retirar os ônibus. Somente este ano, 30 veículos foram sequestrados na cidade. O transporte público não pode continuar sendo alvo da criminalidade. É fundamental garantir o direito de ir e vir da população carioca com segurança e dignidade. Na Zona Oeste, barricadas foram incendiadas na Vila Kennedy durante uma operação para prender os assassinos do policial penal Henri dos Santos Oliveira, de 51 anos. O crime foi em dezembro do ano passado, num depósito de bebidas. Segundo a investigação, Henri foi assassinado por criminosos que usavam uniformes da prefeitura.
25 escolas públicas e 3 unidades municipais de saúde tiveram as atividades suspensas durante as ações de hoje. Ninguém foi preso. Reviravolta no caso do suposto suicídio de uma jovem em Belo Horizonte. Os policiais descobriram que ela foi assassinada pelo namorado. O suspeito está preso. As investigações só foram concluídas agora, 1 ano e 7 meses depois da morte de Poliana Guimarães. Na época, o namorado alegou que ela havia pulado do 13º andar deste prédio, mas a mãe dela nunca acreditou nessa hipótese. Minha filha nunca faria isso, nunca. Para mim, isso foi uma crueldade que fizeram com ela, entendeu? E a única coisa que eu quero agora é a justiça, entendeu? A polícia desconfiou da versão apresentada pelo homem e concluiu que Joel Júnior Alves Gaspar, de 47 anos, assassinou a namorada, bem mais jovem do que ele. Segundo a investigação, Poliana foi empurrada do apartamento. Ele agarrou essa moça, abriu a janela do apartamento, que não tem tela, não tem proteção, e jogou o corpo dela pelo 13º andar. Fotos tiradas pela perícia no dia mostram móveis revirados. As imagens sugerem que houve luta corporal. Também havia sinais de arrombamento na porta do quarto de Poliana. De acordo com a polícia, Poliana já havia sido agredida pelo ex-namorado outras vezes. Joel está preso preventivamente desde outubro do ano passado. Agora, com a conclusão do inquérito, ele vai responder por feminicídio e tráfico de drogas. Ele é um usuário contumaz de cocaína e ele passava a utilizar essa profissão dele de motorista de aplicativo para fazer transporte de entorpecentes. A defesa de Joel não foi localizada. A confiança como trunfo e o silêncio como garantia para cometer um abuso. Em mais da metade dos casos de violência sexual infantil, o criminoso é alguém próximo à criança. Uma pessoa que, segundo especialistas, alterna demonstrações de afeto e ameaças para se aproveitar das vítimas. O abuso, ele tem tentáculos, né? Ele nunca te solta. Essa é a grande verdade. Tina sofreu abuso sexual durante toda a infância. Provavelmente 2, 3 aninhos, assim. Eu tenho uns flashes de memória de muito pequena, de sainha e já no colo dele, assim. Não era só à noite, né? Às vezes havia episódios da gente estar assistindo TV, né, na sala, e ele aproveitava a oportunidade de estar sozinho comigo para ali mesmo na sala, às vezes praticar o abuso, né? Como na maioria dos casos, o abusador era alguém acima de qualquer suspeita. Ele era um homem muito sério, muito educado, muito bem visto pela sociedade, muito idôneo. O seu abusador era uma pessoa que você confiava? Totalmente. Era meu avô materno, era uma figura das que eu convivia, ele era o mais seguro, né? Não gritava, não batia, não brigava. Então eu confiava muito nele. No ano passado, mais de 36 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram reportados pelo Disque 100, canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos, 17% a mais do que em 2023. Só este ano já foram registradas quase 7 mil denúncias. Na maioria dos casos, a violência acontece no lugar onde a criança deveria estar mais segura, dentro de casa. E o abusador é alguém que deveria proteger a vítima. Pais, padrastos e familiares em geral, muitas vezes, são os inimigos íntimos da criança. Confundem as vítimas com demonstrações de carinho e depois com ameaças. Ele usa o afeto, com certeza. Essa é a primeira parte, né? Traz o docinho que ela mais gosta, traz o brinquedo, está sempre propondo passeios interessantes, está sempre dando atenção. E a autoridade na hora do segredo. Não pode contar para ninguém. Se você contar, vai acontecer uma tragédia, eu vou matar sua mãe, ou seja, qual for a ameaça. Esta promotora de justiça, presidente de um instituto de apoio a vítimas, relata que também é comum o abusador procurar profissões próximas às crianças e posições de poder sobre elas.
se aproxima da criança, é alguém que normalmente já está no contato diário daquela criança, é o professor da escola, é o padrasto, é o vizinho. Ele trabalha de uma forma isolando a vítima, tipo, nada de amiguinhos, não vem ninguém em casa, porque ele precisa que a criança não tenha dados e referências de coisas que são diferentes do que ele está mostrando. As chamadas casas de passagem acolhem pessoas em situação de risco. A minoria entra por abuso sexual. Muitas das que chegam por outro tipo de violência, depois de acolhidas, revelam que também foram abusadas. Entre a família existe esse pacto de silêncio. O fato de não validar o discurso dessa criança quando ela busca ajuda, a gente está realmente mantendo este pacto de silêncio e permitindo que estes abusos permaneçam e continuem ocorrendo. Eu tenho para comigo que a minha avó, ela devia saber alguma coisa, era impossível, né? Uma mulher sabe que o marido está se ausentando da cama, ele está indo para algum lugar na madrugada, né? Então, e ele não ficava 10 minutos, ele ficava muito tempo no meu quarto, né? Conversar sobre o assunto é muito difícil para a grande maioria das vítimas. E o abusador conta com esse silêncio para continuar cometendo o crime e manter a impunidade. Por isso, hoje, um dos trabalhos da Tina é justamente falar sobre pedofilia e abuso sexual. A culpa não é sua, isso é uma máxima. É importante isso ficar sendo martelado, sabe? Quem errou foi quem cometeu esse crime, né? A pedofilia é um crime, o abuso sexual é um crime. Isso precisa ficar claro para as pessoas, né? Tina conta que depois das palestras e das rodas de conversa, é comum ser procurada por outras vítimas. Eu já atendi meninas de 12 anos que já foram abusadas por 3 pessoas diferentes. É assustador, né? E elas sempre me perguntam, eu vou sair disso? Um dia eu vou esquecer isso? E eu sou muito sincera, não. A gente nunca vai esquecer, mas a gente vai viver. A polícia e a Marinha de Portugal apreenderam quase 7 toneladas de cocaína em um submarino em alto mar. Segundo a Guarda Civil Espanhola, que também fez parte dessa operação, o submarino teria partido do Brasil. A embarcação tinha como destino a Europa, mas foi interceptada no meio do caminho, a cerca de 800 quilômetros do arquipélago português dos Açores, no Oceano Atlântico. Isto é um rude golpe numa organização criminosa, que são várias que procuram encharcar a Europa de muita cocaína. Os 5 tripulantes foram detidos, entre eles 3 brasileiros, um colombiano e um espanhol. A polícia portuguesa investiga se os presos têm ligação com o crime organizado do Brasil. A polícia afirma que esses submarinos são fabricados de forma ilegal pelos traficantes de drogas. São os cartéis que os constroem, são manufaturados. Quando chegar, normalmente têm tecnologia de ponta para poderem comunicar com a organização e para poderem estar em vários dias no mar. Só no ano passado foram apreendidas mais de 23 toneladas de cocaína em Portugal, a maior quantidade desde 2006. Veja a seguir. No Japão, o presidente Lula é recebido pelo imperador e também se reúne com empresários. E ainda, em Israel, o governo de Netanyahu ganha força. Ministro da Defesa de Israel aprova planos para a continuidade das ações militares em Gaza. No segundo dia da viagem ao Japão, o presidente Lula foi recebido pela família imperial em uma cerimônia de boas-vindas. Depois, ele se encontrou com empresários ligados à exportação de carne. Na reunião, Lula falou que os negócios com o Japão podem ser ampliados em vários setores. Se o Japão utilizar 10% de etanol na gasolina, é um salto extraordinário, não apenas para que a gente exporte, mas para que eles possam produzir no Brasil. Não é só que a gente quer vender. Se tiver empresários japoneses que queiram fazer investimento no Brasil, sabe, em todas as regiões, eles podem fazer. A curto prazo, o objetivo é acabar com as restrições que impedem a entrada da carne brasileira no país. O Brasil hoje vai receber, no mês de maio, o status da Organização Mundial de Saúde Animal livre, o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, que era uma das exigências.
Mas, independente disso, nós já temos 5 estados com esse reconhecimento por parte do governo japonês, o que amplia os mercados de carne suína e também possibilita o avanço para a habilitação, a abertura do mercado de carne bovina. Uma comitiva japonesa deve ir ao Brasil avaliar a situação e há perspectiva de começar as exportações ainda este ano. O Japão é um dos nossos principais parceiros comerciais na Ásia e o 9º país que mais investe no Brasil. O fluxo comercial já chegou a 17 bilhões de dólares em 2011, o equivalente a 100 bilhões de reais. Hoje, esse valor caiu para pouco mais de 63 bilhões de reais. No discurso que fará nesta quarta-feira a empresários locais e na reunião que terá com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, Lula dirá que existe espaço para a criação de novos investimentos e parcerias. Mais cedo, o presidente Lula foi recebido pelo imperador Naruhito e a imperatriz Masako numa visita de Estado que não acontecia havia 6 anos. À noite, a comitiva brasileira participou de um banquete. Japão e Brasil são parceiros estratégicos. Compartilhamos valores como a democracia, a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Depois de 3 dias de negociações na Arábia Saudita, os Estados Unidos anunciaram que Rússia e Ucrânia concordaram com um cessar-fogo no Mar Negro. O acordo prevê segurança para a navegação e proíbe o uso de navios comerciais para fins militares na região. A Rússia declarou que espera o fim das sanções às exportações agrícolas para começar a trégua. Já a Ucrânia afirmou que qualquer manobra com navios de guerra no Mar Negro será considerada uma violação do cessar-fogo. Também houve aprovação de uma lista de instalações de energia ucranianas e russas que não serão atacadas. Depois do anúncio, o presidente americano Donald Trump declarou que as discussões dos Estados Unidos com os 2 países estão progredindo. Trump também falou sobre o grupo criado num aplicativo de mensagens onde autoridades do alto escalão do governo teriam discutido ataques a rebeldes Houthis do Iêmen, na presença de um jornalista. Hoje, o presidente americano declarou que o ataque foi bem sucedido e que nenhuma informação confidencial foi divulgada no grupo. O presidente afirmou ainda que a segurança nacional está mais forte do que nunca e expressou apoio à equipe do departamento, incluindo o conselheiro Michael Waltz, que foi apontado como responsável por enviar o convite de participação ao jornalista. Waltz disse que há uma investigação em andamento para verificar como o jornalista foi adicionado ao grupo. Moradores da faixa de Gaza fizeram uma manifestação contra o grupo terrorista Hamas, que controla o território palestino. Nas redes sociais, moradores publicaram imagens da manifestação em Khan Yunis. Segundo a imprensa israelense, o protesto se espalhou por outras regiões. Em Jabalia, manifestantes pediram o fim da guerra e da ditadura do Hamas. O grupo controla a faixa de Gaza desde 2007 e não há eleições desde então. Os palestinos vivem sob um regime violento e que levou o território à pobreza extrema. O protesto é considerado o maior desde que o Hamas invadiu Israel no dia 7 de outubro de 2023. Em meio à pressão militar israelense, palestinos também foram vistos deixando o norte da faixa de Gaza. Uma semana após a retomada das ações militares na faixa de Gaza, o ministro da Defesa aprovou planos para a continuidade das atividades do exército no território palestino. Israel Katz voltou a fazer ameaças ao grupo terrorista Hamas caso os reféns não sejam libertados. Nosso principal objetivo no momento é trazer todos os reféns para casa e, se o Hamas continuar rejeitando, pagará um preço cada vez mais alto, afirmou. A seguir, Supremo deve decidir amanhã se torna ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas réus por suposta tentativa de golpe de Estado. E ainda, Corinthians e Palmeiras treinam para a final do Paulistão à espera dos jogadores que estão com as seleções.
Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas se tornarão réus pela suposta trama de golpe de Estado. Antes da sessão, cães farejadores fizeram uma varredura em busca de possíveis explosivos. A segurança foi reforçada com seguranças armados e com coletes à prova de balas. Na leitura do relatório da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes detalhou a atuação da suposta organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou a denúncia contra os acusados. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. Pela manhã, a sessão também foi dedicada às falas dos advogados dos 8 denunciados. No começo da tarde, o julgamento foi retomado, com análise de questionamentos das defesas. Os ministros formaram maioria contra o pedido para que o julgamento fosse feito no plenário do Supremo, com os 11 integrantes da corte, e mantiveram o caso na primeira turma. Luiz Fux foi o único voto contrário à decisão. Essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que amanhã depois se reflita sobre essa questão. Então eu peço todas as vezes para acolher essa preliminar. Os magistrados também votaram contra a anulação do acordo de delação do coronel Mauro Cid e rejeitaram a acusação de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria sido coagido a firmar o acordo. Ela atende exatamente os termos da lei e atende também a possibilidade de contraditório para o próprio colaborador. Então, não vejo nenhuma nulidade em relação a este ato. Agora, saber se os depoimentos prestados são verdadeiros ou não, na tribuna foi arguída, foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento da denúncia no curso da instrução. O ministro Flávio Dino negou a acusação de que as defesas não tiveram acesso a todo o processo. Não se pode imaginar que no nascedouro do processo, todos os atores, inclusive os próprios juízes, tenham as condições de aquilatar de modo pleno todo o conjunto de documentos existentes, porque se assim fosse, nós teríamos a possibilidade de, no recebimento da denúncia, já aplicar até a pena. A sessão foi suspensa e será retomada na manhã desta quarta-feira com os votos dos 5 ministros. Nesta etapa estão sendo avaliadas denúncias contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-diretor-geral da BIM, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência, Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Se a acusação for aceita, eles se tornam réus por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A ministra Carmen Lúcia defendeu a agilidade da análise da denúncia. Quando uma turma fala pelo Supremo, é o Supremo falando. Quando o plenário fala, é o Supremo também falando e decidindo e julgando. 15 anos atrás, ou mais do que isso, desde 2007, por exemplo, pela circunstância de que nós temos uma tecnologia que propicia que todos os documentos, ou que todas as mídias, neste caso, que tudo que seja necessário, possa ser simultaneamente aberta a todas as partes, como lembrou aqui o ministro Alexandre de Moraes, de tal maneira que isto, claro,
se reverte num andamento muito mais célere. Os advogados dos 8 denunciados pela Procuradoria-Geral da República também tiveram, cada um, 15 minutos para apresentar suas teses de defesa à primeira turma do STF. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tentativa de golpe de Estado seria impossível, porque, segundo ele, na data do início da investigação, Bolsonaro ainda era presidente e não atentaria contra o próprio governo. Estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. O advogado de Bolsonaro defendeu ainda que o julgamento fosse realizado no plenário do Supremo. A mesma alegação foi apresentada pelo advogado do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. Se muitos estão dizendo que é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal e o regimento interno da Casa prevê que, quando em razão da relevância da questão jurídica convier pronunciamento do plenário, será afetada essa matéria ao plenário. A defesa do general Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, questionou a forma como a Polícia Federal conduziu as investigações e defendeu o cliente sobre a sua participação no suposto plano de golpe. Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O advogado do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também disse que não há provas do envolvimento do cliente. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa, o que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? A defesa do deputado federal e ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, criticou o uso pela Polícia Federal de indícios que ele classificou de tímidos para atribuir ao cliente crime tão grave. A denúncia, com base no relatório apresentado pela autoridade policial, apresenta 3 indícios. São 3 indícios apenas. Com todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave. Já o advogado de Anderson Torres criticou o uso como principal prova da chamada minuta golpista, encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro. Há uma minuta totalmente absurda, qualquer um que lê chega a essa conclusão, uma minuta absurda, apócrifa encontrada na casa do ex-ministro. Uma minuta que não tem valor jurídico algum, que circulava livremente, inclusive sendo distribuída para diversas autoridades, inclusive, senhor ministro Zanin, estava na internet. As defesas questionaram a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e chegaram a pedir a rejeição da denúncia por falta de provas. Cid é considerado peça-chave na investigação, porque a colaboração dele ajudou a Polícia Federal a reunir detalhes do suposto envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais denunciados nos crimes apontados pela PGR. Pouco depois da sessão, Jair Bolsonaro publicou uma mensagem numa rede social em que diz que não deveria estar sendo julgado pelo Supremo, porque há apenas 2 semanas do julgamento, o STF mudou novamente o seu entendimento sobre a prerrogativa de foro, ampliando sua competência para alcançar réus que não exercem mais função pública. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir amanhã o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. O julgamento do mérito da ação ficou para esta quarta-feira. Os 5 ministros da primeira turma vão decidir se Jair Bolsonaro, Braga Neto e outras 6 pessoas passarão a responder à ação penal no Supremo Tribunal Federal. Caso a primeira turma decida tornar réus o ex-presidente Bolsonaro e os outros 7 denunciados,
O Supremo dá início à fase de instrução processual. É quando a Corte passa a conduzir a investigação. A pedido dos ministros, a Polícia Federal e o Ministério Público vão ouvir as testemunhas indicadas pela defesa e pela acusação. As partes podem pedir a produção de novas provas e a perícia de documentos. Defesas e acusação se manifestam na alegação final. A Corte pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste pela condenação ou absolvição dos réus. O processo é levado a julgamento. Se o Supremo aceitar as denúncias da PGR, o julgamento dos acusados deve ficar para o segundo semestre deste ano. Em caso de uma eventual condenação, as penas máximas de cada um podem chegar a 43 anos de prisão. Bolsonaro e as outras 7 pessoas que fazem parte do chamado Núcleo 1 da investigação foram denunciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado. Se o STF rejeitar a denúncia, o caso é arquivado. Bolsonaro ainda é citado em outros 2 inquéritos por adulteração de cartões de vacina contra a Covid-19 e pela suposta venda de joias recebidas em viagens oficiais. Em junho de 2023, ele foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral por disseminar informações falsas sobre a segurança do sistema eleitoral em reunião com embaixadores estrangeiros. O ex-presidente Jair Bolsonaro sempre negou qualquer ilegalidade nos casos do cartão de vacinação e no da suposta venda de joias. Criminosos armados tentaram roubar um carro forte no estacionamento de uma agência bancária em Campina Grande, na Paraíba. O motorista percebeu o ataque e usou o veículo para arrastar o carro dos suspeitos contra a parede. Houve troca de tiros. 2 vigilantes ficaram feridos. Os assaltantes fugiram. Testes identificaram a presença de esgoto na mancha escura que apareceu nas praias da região metropolitana de João Pessoa na semana passada. A recomendação é para que os banhistas evitem entrar no mar nessa região. Um tubarão da espécie maco foi flagrado nadando no mar de Ipanema, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que o animal é visto na região. A espécie está ameaçada de extinção. Especialistas afirmam que esse tubarão não representa risco aos humanos. A Polícia Federal conseguiu trazer de volta ao Brasil uma menina que foi levada para Portugal ilegalmente. A criança foi vítima de tráfico de pessoas e tirada do país por um homem que a registrou como filha biológica, mesmo não sendo o pai dela. Sob os cuidados de policiais federais, a menina de 1 ano e 4 meses deu os primeiros passos em solo brasileiro assim que desembarcou no interior de São Paulo. A chegada marcou o fim de uma investigação que começou em 2023. A garotinha foi levada ilegalmente para Portugal por um empresário que a registrou como filha. A denúncia foi feita pelo Domingo Espetacular na época. O tráfico de pessoas é considerado por organizações humanitárias uma das mais graves violações dos direitos humanos. Segundo a ONU, 1 em cada 3 vítimas desse crime no mundo é criança. A reviravolta na história da bebê brasileira levada para Portugal só foi possível graças ao olhar atento de funcionários do hospital onde ela nasceu, aqui em Valinhos. A desconfiança surgiu quando o português estava prestes a levar mais uma criança para o exterior. Ele constava como pai de 2 crianças que nasceram num curto intervalo de tempo e, evidentemente, de mães diversas. O homem foi preso e o bebê salvo. Começaram então os esforços para repatriar a menina que havia sido entregue ao suspeito pela mãe. Se constatou que, de fato, a criança não era a filha biológica dele e que, evidentemente, esse registro foi fruto de uma declaração falsa praticada por ele. Em Portugal, a menina estava com uma família provisória. A repatriação aconteceu com a ajuda da Justiça do país europeu. A juíza que participou do processo afirmou que ela estava bem cuidada. Aqui no Brasil, ela vai ficar em um abrigo até ser adotada oficialmente.
Este juiz reforça que a entrega voluntária de crianças para a adoção é um direito, mas deve ser feita por meios legais. Na vara da infância são realizados estudos com psicólogos e assistentes sociais para aí sim entender qual é o melhor cenário para aquela criança. A mulher, a mãe da criança, entregar a criança diretamente para uma pessoa que queira adotá-la sempre constitui uma adoção ilegal. Os últimos dias de março estão mais quentes e com chuva abaixo da média em grande parte do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. A chuva está atrasada? O que é que está acontecendo? Por que esse cenário? Vamos lá, Cris. O mês começou com um bloqueio atmosférico e isso provocou atraso na chegada da chuva. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você de casa. Amanhã o dia será marcado por calor e pancadas de chuva. Em Niquelândia, Linhares e em Salinas, o dia será abafado e com temporais a qualquer hora. Os volumes de água podem causar alagamentos. À tarde, os termômetros oscilam entre os 28 e os 32 graus. Em São Paulo, até sexta, chove em pontos isolados no fim da tarde, sem alertas. Volta a esquentar com máxima de até 30 graus. Hoje não tivemos registro de chuva volumosa no Brasil. Neste momento, temos pancadas isoladas apenas nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, a frente fria continua na altura da região sudeste, provocando chuva entre Goiás, Minas Gerais e o Espírito Santo. Quarta tarde, com 26 graus em Florianópolis, 31 no Rio de Janeiro e em Natal, 29 em Goiânia e até 33 em Boa Vista. Vamos às participações do Tempo Delivery. O Sávio é de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Sávio. Até quinta, dias de sol com aquela chuva rápida e isolada à tarde. Faz até 29 graus. Na sexta, tempo firme com 30. O Aguinaldo escolheu a cidade de Ipupiara, na Bahia. Oi, Aguinaldo. A semana vai terminar mais quente e com alerta de baixa umidade por aí. À tarde, máximas entre 31 e 34 graus. Mande seu pedido e apareça por aqui também. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, à perda do mandato e também a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Após 4 votos favoráveis à condenação, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mesmo assim, os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam os votos. Isso fez com que o placar ficasse em 6-0 pela condenação. Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, a deputada perseguiu armada um homem em São Paulo. Ainda faltam votar 5 ministros. Em nota, a defesa de Zambelli disse acreditar que eventuais divergências podem motivar a reavaliação do voto. Já está no quarto o jogador do Bragantino, o jovem Pedro Severino. Você acompanhou aqui no JR. Ele sofreu um grave acidente de carro no interior de São Paulo e ficou vários dias na UTI. Os médicos chegaram a iniciar o protocolo de morte cerebral, mas o jovem reagiu e agora já respira sem a ajuda de aparelhos. O boletim médico informa que Pedro Severino deixou a unidade de terapia intensiva e foi para um quarto, onde segue o tratamento. Pedro Severino permanece internado neste hospital em Ribeirão Preto sem previsão de alta. Apesar da evolução, a equipe médica diz que o caso é grave. O jogador respira sem a ajuda de aparelhos, mas o quadro neurológico ainda inspira cuidados. Este neurocirurgião explica que partes preservadas do cérebro do jogador podem assumir as funções da região comprometida no acidente. Nesse momento, a gente espera que ele venha poder recuperar, ser o Pedro que a gente conhecia antes do trauma. No dia 4 de março, o carro onde estavam os jogadores Pedro Severino e Pedro Castro bateu na traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera, em Americana. O motorista do veículo admitiu à polícia que dormiu na direção. Pedro Castro teve ferimentos leves. Pedro Severino sofreu traumatismo craniano e foi atendido primeiro em um hospital de Americana.
A equipe médica chegou a iniciar o protocolo de morte cerebral, mas reverteu a decisão depois que o jogador reagiu durante a retirada dos sedativos. Esse passo para a enfermaria significa que ele não tem mais a necessidade, neste momento, de cuidados de UTI. Mas só a evolução dia após dia vai dizer isso. Há 2 dias da final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras aguardam o retorno dos atletas que defenderam as seleções aqui na América do Sul e na Europa. Então vamos conversar com Bruno Lohans. Oi, Bruno, boa noite. Olha, os rivais montaram uma operação especial para trazer os jogadores o mais rápido possível, foi isso mesmo? Pois é, Cris. Boa noite para você, boa noite, Sérgio, a você que acompanha o JR. Uma logística que vai contar com voos fretados e até fisioterapeutas. Os rivais também trabalham em conjunto. O colombiano Richard Rios, do Palmeiras, e o paraguaio Romero, do Corinthians, se enfrentam pelas eliminatórias da Copa e vão voltar no mesmo avião para o Brasil. 2 dias antes do jogo mais importante do ano até agora, treino puxado no Corinthians, mas ainda sem o astro do time. Memphis Depay jogou 185 minutos nas 2 partidas da Holanda contra a Espanha pela Liga das Nações. A falta de descanso preocupa a comissão técnica. A expectativa é que o camisa 10 se junte amanhã ao elenco. Os 4 atletas que disputaram as eliminatórias sul-americanas retornam em voos fretados. Rodrigo Garro, poupado no primeiro jogo da final, deve retornar ao time que tem a vantagem do empate para ser campeão. 1-0 é uma vantagem que é bem enganosa, né? A gente sabe que, lógico, tem que valorizar o que a gente fez no primeiro jogo. Foi um jogo de muita entrega, muita garra, mas não é uma vantagem que a gente pode ir para campo relaxado e nem confortável. No jogo de ida, no Allianz Parque, só os palmeirenses entraram no estádio. Nesta quinta-feira, aqui na Neoquímica Arena, só os corintianos vão acompanhar de perto a grande final. Mas quem não vier ao estádio não vai perder um lance. A Record transmite todos os detalhes da decisão a partir das 9h30 da noite. A cobertura completa desse jogão você acompanha também no R7 e no Play Plus. A comissão técnica do Palmeiras também não aliviou os treinamentos às vésperas da decisão. Precisando fazer gols para seguir sonhando com o tetracampeonato estadual, a equipe treinou hoje muita bola aérea e finalização. 1 gol de vantagem para o Palmeiras leva a decisão para os pênaltis. O zagueiro Micael chegou a menos de 1 mês, mas já aprendeu que o time de Abel Ferreira não desiste antes do apito final. Acho que foi importante ter essa pausa aí para a gente dar uma respirada. E depois voltamos com tudo para a preparação para essa final. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe Palmeiras. E você já sabe, para ter informação exclusiva sobre futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre a final do Paulistão. Perto de estrear no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o Botafogo apresentou um novo reforço para o ataque. Elias Manuel, de 23 anos, jogava na Liga Americana de Futebol. Aqui no Brasil, passou pelas categorias de base do Guarani e depois atuou no Grêmio. O atacante assinou o contrato com o Botafogo até 2027. E a Record também vai transmitir o Campeonato Brasileiro a partir deste fim de semana. O Internacional é um dos favoritos ao título, mas amarga um enorme jejum. Bruno, você já era nascido? Eu estava nascendo. São 46 anos sem ganhar a competição. É o maior tabu entre os campeões brasileiros que estão na Série A. Para voltar a vencer, o Inter acredita no trabalho do técnico Roger Machado. A fala, muitas vezes, é rebuscada. Ressignificar, de uma certa forma, todo aquele momento. Nós somos sinestésicos, né? Tem algumas conservas culturais, o lixo metabólico do músculo aí também ele acontece na cabeça. E claro que a resenha do futebol não perdoa. Eu chegar no vestiário, tinha no campo magnético, lá tinha um time escalado com as palavras difíceis que eu tinha falado no treino. Essas intempéries, o lateral direito, né? Já teve. Mas quando é necessário, a comunicação em campo fica simples, quase infantil.
Isso quer dizer o quê? Depende, se é pressão na bola, se eu subir um pouco mais longo, quando a bola tá andando para trás no adversário, é para a linha sair junto. Assim, e pela qualidade do trabalho à frente do Internacional, Roger Machado vem chamando a atenção. No ano passado, fez a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro. E esse mês foi campeão gaúcho. O que o empolga para o Brasileirão que vai começar. É uma missão difícil, mas ela é perfeitamente possível. Eu acho que a gente pode não só sonhar, mas como visualizar a possibilidade pelo momento que a gente vive. Um título que o Internacional não conquista há 46 anos. E a concorrência está cada vez mais dura. As dificuldades enfrentadas pelo técnico Roger Machado não são apenas os adversários dentro de campo. Ele nasceu e trabalha num estado dividido. Na maior parte do Rio Grande do Sul, ou você torce para o Internacional ou torce para o Grêmio. Só que o Roger está na calçada da fama do tricolor gaúcho. Ou seja, ídolo azul, que hoje vive de vermelho. Sou muito bem tratado, né? Embora, por vezes, às vezes o ambiente da internet mostra uma realidade que ela não é de fato na vida real. Aos 50 anos recém-completados, Roger sorri fácil, mas fala sério pela responsabilidade que carrega. Ele é o único treinador negro da Série A e acredita que o futebol pode ser transformador para a sociedade. O futebol ele é um extrato do que nós somos como organismo social. É ainda amplificado, né, por em muitos momentos entender que, né, dentro dos estádios as emoções estão muito afloradas, né, quase que como uma justificativa, né, essas agressões. E voltamos a falar sobre a final do Paulistão. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras mexe com a vida de um casal. Ela é corintiana, ele palmeirense. São 25 anos de união, provocações e muitos clássicos juntos. Mas na hora da grande final de quinta-feira, cada um vai ficar de um lado da torcida. Nessa casa, o amor é tão grande que aprendeu a conviver com a rivalidade. A gente sabia o que estava fazendo. Porque a gente era só amigo de assistir jogo de futebol. O amor é mais importante. Certo. Mas, obviamente, a gente dá uma sacaneada um no outro. Mas a sacaneada de leve, a gente tenta evitar, mas o sorrisinho é sensacional. Assim. Eu cheguei do estádio na semana passada, ela me esperou e só deu um sorriso. Oi. Acabou. Não precisava sorrir. Né? Precisava sorrir? Não precisava sorrir. E nesses 25 anos de casamento, eles têm inclusive uma provocação diária de imãs de geladeira. Nossa brincadeira é cada um que entra na cozinha de manhã posiciona o imã conforme na geladeira. De acordo com o campeonato que a gente quer, né? O casal esteve em muitos clássicos entre Corinthians e Palmeiras. Eles são da época em que as duas torcidas podiam dividir o estádio. Mas a gente se despedia na porta do estádio, um entrava por um lado, o outro entrava por outro. E aqui futebol é coisa séria, coleção de livros, copos dos times. O desequilíbrio nesse derby caseiro só aconteceu quando as filhas nasceram, Silvia e Marina, que escolheram o lado da mãe para torcer. Portanto, duas corintianas. Mexendo nas coisas aqui dessa dupla, principalmente do Ari, um palmeirense apaixonado, acho que descobri por que ele buscou uma corintiana. Essa foto aqui explica muita coisa, né, Ari? Minha avó aqui perto de mim, ficava os palmeirenses de um lado, os corintianos do outro. Mas a história da Sandra seguiu pelo mesmo caminho. Minha família era toda palmeirense. Que tristeza. Ela também achou um palmeirense. Quando eu comecei a namorar com a Ari, meu pai abriu um sorriso, dava voltas. Porque fora ele, um cara legal, tá? Não, o cara era palmeirense. Fora isso. Palmeiras e Corinthians, coisa de família, de apaixonados. Mas na quinta-feira à noite, vamos saber quem vai dar o sorrisinho final e qual escudo vai estar na parte mais alta da geladeira na casa do Ari e da Sandra. O Irã empatou com o Uzbequistão por 2-2 e é mais uma seleção que garantiu vaga na Copa do Mundo no ano que vem. E não se esqueça, faltam apenas 2 dias para a final do Paulistão. Você vai ver Corinthians e Palmeiras quinta-feira às 9h30 da noite, aqui na Record, no R7 e no Play Plus. Cris, Sérgio. E é que dia? Quinta-feira. Quinta-feira. Não tem como esquecer. Quinta-feira.
Essas foram as notícias dessa edição. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.